Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do podcast Conto de Aruanda. Nós vamos caminhando aí para a nossa 8ª edição, né, nesse novo programa, conforme havia falado no programa anterior. Nós vamos entrar num tema que falaremos sobre Deus e sentido íntimo. Lembrando que o objetivo desse projeto é de nós podermos falar a respeito dos significados, né, daqueles sentidos mais profundos que envolvem a vivência religiosa como umbandista. Não é objetivo do nosso trabalho, assim como já tratamos de outras vezes, né, em outros podcasts, tratamos de temas que são de fundamento da religião, né, no que diz respeito à vida diária, né, a vida prática aí dos terreiros, né. Então falar sobre para que serve uma roupa de santo, para que serve uma guia, se a pessoa pode usar a guia no terreiro, se pode usar em casa, como deve trabalhar com as entidades, se deve se trabalhar dessa forma ou daquela, se pode receber espírito em casa ou não pode, qual é o tempo para iniciação, para consagração de um médium, enfim, essas coisas que são pontuais da vivência dos terreiros, né? Isso é uma coisa que cabe a cada casa transmite, classifica e ensina isso, né? De acordo com valores contextualizados, né? Para cada templo e para cada tradição que se segue, né? Que cada um segue. Então a gente não utiliza na nossa prática aqui do nosso trabalho essa visão, né? O objetivo aqui é a gente extrair os significados de caráter ético, né? Psicológico mesmo, que faz parte da nossa vivência dentro da Umbanda e que efetivamente podem ser levados conosco, né, para além da vivência dentro do terreiro, né, para a nossa vida cotidiana e ao longo da nossa jornada, né, da nossa existência. Nós entendemos que é justamente ter essa visão clara de quais são os valores, de quais são os conteúdos éticos, os conteúdos psicológicos dos quais a religião pode nos municiar, né? É justamente esse conteúdo que faz com que subsista, né, e prevaleça a nossa continuidade dentro da religião, né, ao longo da nossa vida, né, para que a gente não caia numa busca circular, né, numa busca que no final vai se mostrar ao longo do tempo vazia e que nos fará, vamos dizer assim, migrar, né, ou buscar novas formas de religiosidade para justamente obtermos esses sentidos mais íntimos, né? Conforme a gente vem observando aí cada vez mais, né, a migração de pessoas de dentro da religião que vão buscar, né, outras formas de religiosidade por não encontrar
ou por não conseguirem encontrar dentro da vivência religiosa umbandista um significado mais profundo, né, que possa, vamos dizer assim, sustentar, né, servir como pilar ético e emocional para a sua vivência, não é? Então, o objetivo desse projeto surgiu a partir daí, dessa intenção de comunicar, né, de partilhar dessas reflexões que fazem parte de uma experiência íntima, e daí o desafio também desse projeto, pelo fato da complexidade mesmo, né, de se tratar dessas questões, e também por conta do livro, né, Conto de Aruanda, que leva, né, o mesmo nome desse projeto, né, quando escrevendo, né, junto com o espírito da menina Clara, nós tivemos esse insight, né, de fazermos esse programa, porque o livro também tem esse objetivo, embora seja um romance espiritualista, ele tem um objetivo final que é justamente de transmitir os sentimentos dela, né, da Clara, a maneira como ela via, como ela sentia e como ela tem a intenção de partilhar, né, esse significado de religiosidade, de espiritualidade mesmo, né, que ela percebia na vivência com aqueles espíritos, né, com aqueles irmãos do vilarejo, no qual ela foi, né, levada, né, a viver depois do seu desencarne aqui na Terra. Também é esse mesmo objetivo nos blogs, né, nos quais a gente mantém aí, que é o blog Umbanda de Nego Velho, e assim como o blog Branca Umbanda, né, ambos são blogspot.com. Lá nós também temos alguns textos, né, que a gente também procura aprofundar algumas reflexões, né, algumas análises a respeito de determinadas questões da prática e da vivência religiosa por dentro da Umbanda, mas também com esse viés, né, de extrair algumas reflexões que vão para além daquilo que é a prática cotidiana, né, a ritualidade, né, é uma coisa mais também de extrair esses sentidos mais profundos que estão por trás dessas vivências, né? Então nós convidamos aí aqueles que se interessam também a acessar, né, os blogs, né, que é o umbandadenegovelho.blogspot.com e assim como brancaumbanda.blogspot.com, para quem tiver interesse em dar uma lida lá nos textos também estão lá disponíveis, né? Já faz um tempo que a gente não mexe nos blogs, mas já tem bastante material lá para quem tem interesse em dar uma lida. Os áudios desses podcasts também estão disponíveis no Google Drive, né? Nós vamos deixar o link aí, né, para quem quiser entrar lá e baixar os áudios. Nós temos alguns áudios gravados no SoundCloud, né? No SoundCloud a gente teve um probleminha aí na nossa conta, então a gente está com uma quantidade de áudios limitados lá, mas que pelo menos os primeiros programas também é possível de se ouvir por lá. E nós estamos aos poucos também vinculando esses áudios também no YouTube, né? Quem quiser procurar lá no YouTube pode procurar o canal Conto de Aruanda, e lá vai achar também uma série dos vídeos, né, que a gente veio gravando até então. Esperamos que até o final dessa semana, nós estamos falando hoje no dia 21 de abril, esperamos que até o dia 24 de abril, né, domingo, a gente possa fazer o upload aí no YouTube dos últimos 3 episódios dessa edição do podcast, para quem quiser também ver, né, ter acesso aos programas por lá. Hoje nós vamos falar então da questão de Deus, né? Lembrando também uma questão que é importante introduzir aí, esse episódio, esse tema, né, que nós vamos falar, Deus e sentidos íntimos, nós vamos tratar ele em 2 episódios separados, né? Então esse episódio 8 e o próximo a gente vai falar do mesmo tema e nós vamos dividir aí em 2 partes, né? Vamos dizer assim. Essa primeira nós vamos focar muito mais nessa questão da compreensão de Deus, né? E de quais são as visões, né? As particularidades, né? Os ângulos aí pelos quais Deus é compreendido, né? E é visto dentro do círculo umbandista, né? E depois nós vamos falar do sentido íntimo, de uma maneira mais específica, desse sentido íntimo de Deus em nós e como nós nos relacionamos com Ele e como esse sentido íntimo que nós construímos de Deus em nós se revela, né, ou nos dá uma dimensão
de qual é o grau, vamos dizer assim, de maturidade emocional com o qual nós nos relacionamos com a nossa religiosidade, né? E quais são as relações que nós fazemos dessa relação de Deus em nós, né? E o que nós buscamos, né, a partir dessa relação dentro da vivência religiosa, que está diretamente ligada à nossa maturidade emocional. Então nós vamos ter esses dois enfoques aí. O primeiro agora a gente vai falar mais especificamente dessa compreensão de Deus, dos sentidos e dos discursos, né, que a religião possui, né, que a gente pode observar aí em algumas tradições, né, a respeito do que é Deus, né, de como se vê Deus na Umbanda. E depois nós vamos falar num outro capítulo de como nós construímos essa imagem de Deus em nós e como nós nos relacionamos com ela, o que vai variar de acordo com a nossa maturidade emocional, né? E que também vai nos levar a buscar coisas, a ter posturas, né, em relação à religião e à vivência religiosa nessa relação com Deus, também de acordo com essa nossa maturidade emocional e consequentemente espiritual também, né? Bom, falando sobre a questão de Deus na Umbanda, nós já vínhamos, né, falando nos episódios anteriores sobre a questão do sincretismo, né? As diversas tradições que compõem a Umbanda, e cada um tem vivências, né, tem valores mesmo, que são propostos de maneira diversa, né, dentro do círculo umbandista. Não há uma unidade, né? A Umbanda não é regida por um códice, né, por uma codificação, assim como por exemplo, o espiritismo francês, né, o kardecismo. Então, nós temos várias compreensões. E o sincretismo, ele também contribuiu para isso, né? Esse processo de sobreposições, né? De adequações culturais, né? Fez com que a gente, dentro da Umbanda, absorvesse uma série de conceitos e de angulações, né? Que interferem aí na nossa visão, na nossa compreensão de Deus, né? E que também atribui, dentro da vivência ou da prática umbandista, uma série também de compreensões diversas a respeito da divindade, né? Uma coisa que é, de alguma forma, também importante a gente pontuar, é que na Umbanda, eu acho que isso também já é um discurso aí, eu acho que já é meio que já consolidado, né? No passado houve algumas discussões a respeito disso, mas eu acho que hoje isso já é uma coisa mais consolidada de se dizer. Na Umbanda, hoje, a gente já pode afirmar que a Umbanda, ela enxerga, sim, Deus como sendo vamos dizer assim, Deus como sendo o absoluto, né? Então, a Umbanda em si é, sim, uma religião monoteísta, né? Ou seja, acredita num único Deus, né? E não uma religião politeísta, né? Em cuja o papel da divindade ele é distribuído, né? Através de vários deuses, né? Que compõem um panteão, né? Não, Deus, para a Umbanda, ele é sim uma entidade suprema, né? É um ser supremo, causa incausada, né? Como utilizando um conceito da filosofia, e é ele quem estrutura, né, todas as realidades possíveis dentro dos mais diversos universos, né? E de mais diversas dimensões, né? Que não só essa que a gente vive aqui na Terra, né, como encarnados. Então, também vale para a Umbanda aqueles atributos, né, básicos, né, que a gente entende como pertencentes à divindade suprema, né, a Deus, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência, né? Então Deus na Umbanda é sim um ser onisciente, ou seja, a sua consciência, né, está em tudo, né, em todos e ao mesmo tempo, né? Aliás, ela está para além, inclusive, né, do tempo e do espaço, assim como a sua presença, né? Deus, na Umbanda, ele tem duas características em comum. Ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente, né? Imanente por quê? Porque ele é presente em tudo que existe, né? Sendo seres vivos ou não, né? Ele está presente em tudo. Ele é a estrutura final, né? É aquilo que edifica e torna possível a existência do que quer que seja, né? Então, por isso mesmo ele é imanente. Agora, ele é transcendente por quê? Porque ele também está para além de tudo isso. Ou seja, caso não houvesse nada, não existisse nada e também não existisse nenhum ser, né, material ou imaterial, né, não existisse nenhuma dimensão, ainda assim Deus existiria, né? Ele subsiste a tudo, ele é anterior e posterior a tudo o que possa vir a existir, né?
É por isso que nós dizemos que Deus é eterno, né? E talvez até de maneira equivocada nós dizemos a respeito de nós que como espíritos somos eternos, né? Na verdade nós não somos eternos, né? Nós somos imortais como espíritos, né? Eterno é aquilo que não teve começo e nem terá fim, né? Mas nós como espíritos sim, tivemos um começo pelo menos, né? Fomos criados por Deus. Então a gente não é eterno, nós somos imortais, né? Então atribuímos também, né, a essa causa encausada, né, a esse Deus supremo, né, que dá origem aí a tudo que possa ser conhecido e vivenciado no universo, enfim, nas várias experiências que a gente tenha, em várias dimensões, né, como seres aí também estamos para além, né, dessa realidade material que a gente vive. Dentro do fenômeno cultural da Umbanda nós damos a esse ser criador, né, vários nomes, né? Então na Umbanda Deus é conhecido também além do nome de Deus, que é essa compreensão mais aí judaico-cristã, né? Mas nós também chamamos, né? Esse nome também é presente aí dentro dos terreiros, né? Como Zambi, né? Como Lorum, como Tupã, né? E outros nomes, né? Que a gente possa também atribuir a ele, né? Mas talvez esses nomes aí principalmente, né? Dentro dos terreiros de Umbanda, né? Deus, Zambi, Olorum e Tupã, né? O que também mostra essa questão do sincretismo, né? Os vários nomes culturalmente diferentes que foram dados aí à divindade, né? Uma outra questão interessante para a gente falar sobre Deus dentro da Umbanda é que Deus, como ser supremo, ele também, vamos dizer assim, ele também reparte, né? Ele distribui, né, a sua presença divina, né, através de seres, né, que se colocam como prepostos dessa divindade maior, né? E quem são esses prepostos, né, que se colocam e que, vamos dizer assim, se aproximam, né, de nós, né, dos espíritos, né, se aproximam da humanidade, né, por dentro segundo as crenças, né, da Umbanda? São justamente os guias, né, os orixás, né, e os santos, né? Em algumas tradições, santo e orixá é a mesma coisa, para outras não, santo é uma coisa, orixá é outra, né? Mas assim, existe essa compreensão, que eu acho que é isso que tem que ficar mais marcante aí pra gente, né? Independente dessas questões aí de definição, né? O que fica pra gente é o quê? Que existem nessa compreensão, né? Nessa relação que a Umbanda constrói a respeito da compreensão da divindade, existe, vamos dizer assim, uma hierarquia espiritual, né? Que é onde no topo está o Deus Supremo, mas abaixo dele vem, como numa escala, né? Toda uma estrutura espiritual ali que é composta por esses prepostos, né? Por esses numes celestiais aí, espirituais, que vão, vamos dizer assim, espelhando essa divindade, né? E se aproximando de nós, né? E que também, vamos dizer assim, colaboram, né, com a estruturação e com a manutenção das realidades, né? Das várias dimensões aí que nós podemos vivenciar, né? Podemos ter contato como seres espirituais, né? E aí, como eu estava dizendo, popularmente a gente pode chamar eles de orixás ou santos, né? E os guias, né, espirituais, que também se encadeiam aí também dentro de uma hierarquia espiritual, né? Por conta disso, né, nós temos diferentes faces, né, desse Deus, né, desse Criador na Umbanda, né? Alguns entendem esse Deus como justamente sendo esse distribuidor, né, essa estrutura, vamos dizer assim, imutável, né, e eterna, né, que rege, né, todas as criações, mas que distribui, né, para os seus prepostos, né, ou seja, para esses orixás, né, enfim, a incumbência, vamos dizer assim, de poder estruturar as dimensões espirituais, né, as dimensões possíveis, né? E também existem outras compreensões que colocam, né, a divindade, né, e também os seus prepostos também como sendo estando manifestos, né, como forças naturais, né, dentro da natureza. Então existem uma série de nuances aí, né, que vão caracterizar esse Deus, né?
existe uma outra característica que a gente pode entender de Deus, que é essa questão da sua manifestação mais íntima, né, nos seres humanos, né, como essa construção que nós elaboramos com o passar do tempo, né, a partir do nosso amadurecimento espiritual, né, do avanço da nossa consciência também, né, Deus vai se revelar aí, né. Então nós temos essa presença de Deus aí em vários níveis, né, que são tanto do ponto de vista ontológico, ou seja, da construção da humanidade, né, conforme nós vamos nos edificando, aí nós vamos nos elaborando, né, evoluindo, né, do ponto de vista de raça mesmo, né, da questão da humanidade, conforme nós vamos nos construindo, e também desse outro ponto de vista que é externo a nós, né, que é essas realidades maiores que vão estruturando os universos, né, os planetas, né, e as realidades dimensionais, né. Então Deus ele se manifesta tanto dentro do homem, né, assim como para além dele, né, em realidades maiores. Por isso que também estava dizendo aquela questão de Deus, né, imanente, ou seja, dentro do homem e de tudo que existe, né, subjetivo ali, né, e perene, né, que está ali como vamos dizer assim, essa força última, né, que rege, né, que motiva aí a vida, né, em cada um. E assim como também essa outra força maior, né, que rege universos, né. Então Deus está em tudo isso, né. Temos uma outra questão também que é importante da gente falar sobre Deus, que é um pouquinho mais voltada para esse ponto que eu falei dessa construção de Deus, essa elaboração da imagem de Deus em nós, né? Que é essa visão mais subjetiva de Deus, né? Que nós construímos. Até para já deixar a ponte para o próximo episódio que a gente vai falar, né? Desse ponto mais especificamente. E dessa forma nós entendemos Deus com uma maneira mais, vamos dizer assim, uma maneira mais simbólica, né? Nós vamos falar de Deus como Pai, né? Que inclusive foi a figura, né? Talvez aí já marcada aí que foi trazida por Jesus Cristo, né? Quando Jesus diz que Deus é Pai, né? Antes dele, né? Os outros profetas, né? Os outros religiosos, né? Enfim, do Velho Testamento, né? E outros diziam, né? Colocam Deus como um rei, né? Deus lá, o Deus dos Hebreus, né? Ele era um rei, né? Dono de exércitos, né? Super todo-poderoso e tal. Agora Jesus ele já traz uma outra visão, né? Que é uma visão de Deus como Pai. Tá? E isso é uma questão interessante da gente entender, e como isso também é muito presente na Umbanda, né? Porque na Umbanda nós não só temos essa visão, né? Essa elaboração subjetiva, íntima e emocional, né? Proeminentemente emocional, que nós entendemos Deus como Pai, né? Mas também nós temos outras simbolizações do Pai dentro do universo da Umbanda, né? Ou seja, nós temos o Pai de cabeça, né? Ou seja, que é aquele mentor espiritual, aquele espírito que nos acompanha e que é ancestral a nós, né? Então nós temos o Pai de cabeça, nós temos o Pai e a Mãe de santo, né? Então nós temos essas figuras, né? Que são parentais, né? Simbolicamente parentais, e que traz um sentido de composição afetiva aí, né? E é justamente esse gancho que eu vou pegar para o próximo episódio para poder falar a respeito como a nossa maturidade emocional nos vai, vamos dizer assim, fazer com que a gente se relacione com essa elaboração subjetiva de pai e de mãe, né, espiritual, né, mas como a gente se relacione com isso de maneira mais ou menos afetiva e emocional mesmo, né, o quanto que a nossa maturidade nessa relação vai também determinar qual que é a nossa busca, né? E qual é a relação que a gente vai estabelecer com Deus e com os espíritos, né? Com a espiritualidade mesmo, né? E com o mundo espiritual que nos envolve ali na nossa vivência como umbandistas, né? Mas, enfim, nós temos essa vivência, né? Do pai e da mãe, né? Ou seja, essas figuras parentais que são mais próximas, são mais subjetivas e que têm uma grande força emocional, né? Dentro de nós, né? Uma outra questão também importante da gente pensar, quando a gente fala, né, dessa questão da subjetividade, dessa relação de Deus, né, conosco,
nós também temos que pensar a respeito da questão dos guias espirituais, né? Uma coisa que eu quero, já meio que falei assim, en passant, em outros episódios, mas eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. É uma reflexão que eu tenho tido a respeito dessa questão que, como a gente muitas vezes deixa, né, de ver os guias espirituais por um lado de humanidade também, né? A gente muitas vezes perde essa visão, né, do tamanho da humanidade que existe nos guias espirituais, que, vamos dizer assim, vivenciam, né, que tem contato conosco, né, dentro da nossa vivência como umbandistas, né? Muitas vezes eles fazem parte naturalmente da nossa relação com aquilo que a gente entende como sendo sagrado, né? Eles são representantes, vamos dizer assim, os mais próximos, né, de nós, desse sagrado que há em nós, né? Os guias espirituais, mas eles são muito humanos também, né? E eles também estão nessa busca, né, de contato e de amadurecimento dessa relação com Deus, né? Da mesma maneira que nós, quando nós desencarnarmos e passarmos também para Aruanda, né, nós continuaremos também com essa busca, né? Isso não é algo acabado para eles, né, para o mundo espiritual e para os guias espirituais que trabalham conosco, né? Assim como não é para nós também, né? Embora eles estejam dentro de uma outra dimensão e eles tenham talvez até tido vivências aí naturalmente mais com uma completude, vamos dizer assim, mais abrangente do que a nossa, né, do ponto de vista emocional, né, do ponto de vista histórico também, né, do tempo, né, em que esses seres vivem, o que conferiu a eles essa capacidade de ser um guia espiritual, né, porque guia é como o próprio nome diz, né, o guia é aquele que orienta, né, que dá caminho, né, que dá destino, né, orientação, né, dá o norte, vamos dizer assim, né, para aquele a quem ele guarda ali, né, quem ele rege, né. Então, naturalmente esses seres eles têm uma experiência maior, mas isso não tira deles a humanidade, né, e não tira deles esse anseio também por, vamos dizer assim, por esse crescimento, né, nessa busca por Deus, né. E isso é importante também a gente entender que é um processo de mão dupla, né, esse processo de contato com o mundo espiritual por dentro da Umbanda, né. Conforme nós também vamos desenvolvendo e vamos amadurecendo, né, o nosso lado emocional, a gente contribui sobremaneira também para que esses espíritos, né, esses guias, também possam, né, na sua experiência, ter também, vamos dizer assim, um acréscimo, né, à experiência deles, né, nessa busca e também nesse salto qualitativo de consciência em relação à relação com Deus, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar nessa relação aí desse contato com os guias espirituais, porque muitas vezes a gente depende, né, ou entende de uma maneira muito enviesada na Umbanda, que é justamente o contato pelo transe, pela incorporação, né, o contato mediúnico com esses espíritos, que vai fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, essas experiências maiores, né, vamos dizer assim, para ter um contato, um acesso, né, transcendente a essa imagem de Deus, né, a estar mais próximo, a nos sentirmos mais próximos, né, do divino, né. Agora, nós buscamos essas experiências, né, que a psicologia, algumas linhas da psicologia vão chamar de experiências de pico, né, ou seja, o transe, essas vivências mais profundas e arrebatadoras, né, que a gente vai ter pela vivência espiritual. Nós buscamos isso sempre para que elas possam produzir algum efeito, vamos dizer assim, psicológico em nós, que nos eleve, né, essa condição de nos integrarmos, né, a essa realidade final, né, essa realidade mais essencial que a gente busca, né, que é nos sentirmos, vamos dizer assim, mais conectados à divindade, né. Agora, embora essas experiências de pico elas possam ao longo da nossa existência simbolizar vamos dizer assim, alguns momentos, né, de conversão, né, alguns momentos de mudança que nos levem realmente a essa compreensão, elas não são, vamos dizer assim, o final, né, daquilo que deve ser a nossa experiência com Deus, né. Muito pelo contrário, elas são muito mais, vamos dizer assim, alguns sinais, né,
elas são alguns faróis, alguns sinalizadores dessa aproximação, mas elas não são, vamos dizer assim, a experiência última, né, dessa relação com Deus. Né? Nós precisamos entender que dentro do nosso campo subjetivo, a gente deve dividir aí, de maneira didática, naturalmente tudo está conectado, né, está totalmente interligado, mas só para a gente entender, nós temos um trinômio, né, ou seja, nós temos 3 elementos básicos que vamos dizer assim, que se interligam, né, e que se manifestam dentro de nós. Né? O primeiro é o Deus interno, né? E dentro dele tudo aquilo que a gente pode definir como o campo do sagrado. Né? Então, as experiências religiosas, né, esse contato que nós temos, né, através da fé, né, inclusive outras experiências de pico, né, que nos levaram a ter algum tipo de conversão emocional, o que pode ser inclusive, por exemplo, resultante, por exemplo, de um processo de uma doença ou de alguma situação realmente limite na nossa vida que a gente teve que lidar, né, e que produziu em nós um tipo de chamado, né, vamos dizer assim, espiritual ou pelo menos emocional, né, que fez com que a gente tivesse que mudar algum hábito, tivesse que adotar uma nova postura de vida, né, uma perda de um familiar, enfim. Tudo isso também vai, vamos dizer assim, se ligar a esse campo, né, que vai fazer parte desse campo mais interno, né, mais essencial dentro de nós. Nós temos um segundo campo que está ali totalmente ligado a ele, que é um campo emocional, né? É por onde transitam, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? As nossas memórias afetivas que fazem parte da nossa primeira infância. Né? Mesmo aquele campo, né, emocional, essas tendências, aptidões que a gente trouxe, né, como seres espirituais, a gente carregou conosco, né, de vivências passadas. Né? Tudo isso também vem carregado dentro dessa segunda estrutura, que é o nosso campo emocional. E nós temos um outro campo, que esse é um campo mais aparente, né, que está, vamos dizer assim, dentro mais da nossa superficialidade, né? Da maneira como a gente... superficialidade que eu digo não no sentido negativo, né? Superficialidade que eu digo nesse sentido mais manifesto, né? Da nossa personalidade, desse lado mais aparente, que é o nosso campo cognitivo e racional. Né? Agora, esses 3 campos, eles precisam estar em total integração, né? Para a gente poder ter uma vivência, né? Um crescimento, vamos dizer assim, como seres humanos, né? Como pessoas e principalmente como espíritos. Né? Preciso que esses 3 campos estejam, vamos dizer assim, o mais harmonizados, vamos dizer assim, possível. Né? É extremamente importante que a gente tenha essa integração. Né? Nós desenvolvemos, né, o nosso campo cognitivo e racional, né, através de processos que a gente recebe da nossa educação, né, formal mesmo, né, também. Isso também está atrelado, né, com a questão do desenvolvimento da maturação do nosso cérebro, enfim, uma série de questões. O nosso campo sagrado é uma coisa que fica mais lá no nosso inconsciente profundo, né, que está além, né, do que a gente pode atingir de maneira, vamos dizer assim, direta. Né, não são reflexões, não são conteúdos críticos, né, não são conteúdos racionais que vão nos fazer ter contato direto com esse campo, né, com esse campo do sagrado. Né. E a ponte justamente entre essas duas vamos dizer assim, esses 2 pilares, né, da nossa essência como seres humanos, a ponte entre eles é justamente o nosso campo emocional. Né? É por isso que nós temos, por exemplo, pessoas que são extremamente desenvolvidas, vamos dizer assim, racionalmente, intelectualmente, que têm às vezes até uma aptidão, assim, espiritual, né, que pode levar essa pessoa a construir inclusive uma vivência religiosa vamos dizer assim, expressiva, né, de reconhecimento inclusive da comunidade em que ela vive, mas emocionalmente essa pessoa pode ser completamente, não completamente, mas vamos dizer assim, ela pode ser bastante imatura, né, do ponto de vista emocional. Inclusive é uma coisa que a gente observa muito assim nas pessoas religiosas, né? Tem um grande conhecimento da religião, ou seja, dos seus princípios, das suas normas, dos seus dogmas, né? Enfim, tem vamos dizer assim, uma habilidade talvez espiritual desenvolvida ou em potência, né, para ser desenvolvida. No caso da Umbanda, por exemplo, seriam aí as faculdades mediúnicas, né?
mas que emocionalmente são pessoas extremamente imaturas, né? Que podem incorporar muito bem um guia espiritual, podem manifestar ou comunicar experiências mediúnicas de maneira surpreendente, né, para as pessoas, para que estão ali, ou por exemplo, se é um médium que dá consulta, né, pode falar de coisa da vida da pessoa que se consultou com ela, enfim, pode curar pessoas, fazer um monte de coisa, mas emocionalmente é uma pessoa imatura, é uma pessoa que não tem habilidade de lidar com o outro, né? São pessoas que às vezes acabam se isolando, são pessoas que dentro de casa, às vezes, né, ajudam muito as pessoas que estão fora, né, que estão lá no terreiro, que vão lá, mas dentro de casa não trata bem a família, é muito pouco afetivo na relação com os filhos, ou, né, ou com a esposa, ou com o marido, né, no caso da mulher, né, ou com o companheiro, né, no caso das relações aí, homossexuais, né? Então, enfim, com os pares, né, do campo da vida íntima ali da pessoa, né, ela tem uma inabilidade emocional incrível, né? Então o que demonstra isso? Que não há essa integração, e é que para a pessoa poder ter realmente um avanço, né, um crescimento como pessoa, não adianta só ela ter um dom espiritual, como as pessoas gostam de dizer, eu não gosto muito dessa palavra, né, de dom, mas a pessoa ter um dom espiritual ou ter uma habilidade também intelectual muito desenvolvida, né? Se o seu campo emocional ele está retraído, né? Então é importante que essa pessoa desenvolva, né, essas habilidades, né? Foi até por conta disso que eu compartilhei na página do Facebook do Conto de Aruanda, eu compartilhei aí uma mensagem lá do Chico Xavier, né, que ele fala disso, né, que as pessoas estão preocupadas em desenvolver a incorporação, a vidência, a psicografia, isso, aquilo, né, as pessoas que entram, né, pro lado do espiritismo, né, e na Umbanda também a gente vê muito isso, né, mas que estão muito pouco a desenvolver essa questão, né, do trabalho, da paciência, da tolerância, da compreensão, que é justamente isso, né, esse lado que está muito ligado ao crescimento emocional da pessoa, né. Eu costumo sempre dizer que a experiência espiritual, a maior experiência espiritual que a gente pode construir, né, na nossa vivência, encarnados aqui na Terra, é justamente o nosso crescimento emocional, né? Essa é a maior, vamos dizer, luz que a gente pode dar para nós mesmos como espíritos, quando a gente desencarnar aqui na Terra, é a gente passar por essa vida, né, ou pelas vidas que a gente venha a ter aqui, né, encarnados na Terra, como resultado final lá um crescimento emocional lúcido e consciente, né? É isso que a gente pode extrair da nossa vivência aqui na Terra. Podemos crescer, né, com as nossas emoções, nos tornarmos maduros, né, conscientes das nossas emoções, né? Porque isso faz toda a diferença, né, na nossa relação com o mundo que nos cerca aqui, com o nosso mundo íntimo e com o mundo espiritual também, tá? Nós temos uma outra questão que eu acho que é importante falar, que eu acho que é interessante também, por isso que eu estou falando dessa questão emocional, para a gente fechar, é o seguinte, que a relação com Deus, ela é uma relação que ela passa por vários momentos da nossa vida, né? E por isso que eu digo que essas experiências de pico, né, experiências que a gente obtém através do transe, da experiência mediúnica, da oração, né? Oração no sentido de quando a gente é levado às vezes pela oração, né? Na busca da oração também um estado alterado de consciência, enfim, todas essas experiências mais arrebatadoras, elas são sinalizadoras dessa possibilidade, né, de nos conectarmos a essa realidade mais essencial em nós, né? Que é esse Deus interno, né, que está ali perene, né, e latente em nós. Mas elas não são, vamos dizer assim, o objetivo final, porque a nossa relação com Deus ela é, vamos dizer assim, circundada, né, ela é preenchida ao longo da nossa existência de vários momentos, né? Existem momentos de claridade, ou seja, de que nós colhemos em nós um sentimento íntimo de, vamos dizer assim, de leveza, né, de lucidez e de total conexão, né, com Deus, mas nós também temos momentos de obscuridade e de dúvida, né, na nossa experiência de fé, na nossa experiência religiosa. Mas nem por isso, vamos dizer assim, essa relação de Deus com Deus está menos presente, né? As pessoas que eu percebo no movimento religioso, principalmente mais dentro do espiritismo, o francês e mesmo na Umbanda,
nós percebemos uma compreensão muito fantasiosa e romântica a respeito da relação com Deus, né? De que tem que ser sempre uma relação de completa confiança, né? De inesgotável entrega, né? Como se o médium, né? Ou o religioso umbandista, enfim, ele não pudesse, vamos dizer assim, se sentir abalado, né? Se sentir em dúvida, né, na sua presença com Deus. Mas Deus também está presente no momento de dúvida, né? Duvidar de Deus também estar ligado a Ele, né? A gente não está ligado a Deus da nossa parte, né? Porque Deus está sempre ligado conosco, a gente querendo ou não. Mas assim, da nossa parte, do ponto de vista da nossa consciência, a gente só pode estar desconectado de Deus quando a gente é indiferente a Ele. Mas quando a gente tem dúvida, quando a gente passa por um momento de sensação de afastamento, de obscuridade, em relação a essa vivência, Deus também está ali. E não está menos do que está quando a gente tem esses momentos de clarão espiritual que vem por meio de um transe, né, de uma experiência arrebatadora, uma experiência de pico, né? Então Deus também está aí. E por isso que a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar essa questão no nosso campo emocional, né? Para que a gente saiba entender e acolher as experiências emocionais positivas, né? Que são as experiências de alegria, de amor, né, que a gente faça, mas também que a gente possa acolher de maneira madura as experiências emocionais que são negativas, né, que é a experiência da tristeza, do medo, né, a experiência da raiva, né, que nos causa uma obscuridade também espiritual, mas que nem por isso nos tornam mais afastados de Deus, né, desde que a gente saiba lidar com essas experiências de maneira madura, né, e a gente possa agir dentro dessas experiências emocionais de maneira a promover esse crescimento, né, interior em nós, né? Então é isso, essa primeira parte da nossa relação com Deus, desse tema aí, né, que faz parte do imaginário, da construção do imaginário de Deus, se encerra agora. E nós vamos para o próximo episódio 9, em que a gente vai falar dessa relação íntima e da construção da figura simbólica, né, de Deus em nós, e como essa relação parental que nós temos de Deus, e também com o mundo espiritual dentro da Umbanda, né, na figura do pai, da mãe, seja o pai e a mãe de cabeça, ou o pai e a mãe de santo, né, como essa relação também vai fazer com que a gente tenha uma construção, né, uma vivência mais ou menos madura emocionalmente e espiritualmente dentro da Umbanda. Então até o próximo episódio, um abraço a todos, saravá.